Agora, eu tenho estudado sobre santidade. Eu saí e... Não, eu não saí. Eu pedi online todos os bons livros. Tudo aquilo que parecia bom, que falava de santidade. Agora, este aqui é de R.C. Sproul, que por acaso não está vivo e não... Então eu quero ler algumas coisas para você que estão aqui. Talvez você não goste, eu não sei, mas... isto falou com as partes mais profundas de mim. O profeta do Antigo Testamento era um homem solitário. Veja, isto me impressionou porque se você fizer o que eu venho fazendo há 45 anos, você terá que passar por muito tempo sozinho estudando e se aprofundando com Deus enquanto as outras pessoas estão se divertindo. Ele era um indivíduo robusto, designado por Deus para uma tarefa dolorosa. O registro da vida dos profetas é lido como uma história de mártires. Vocês estão tão quietos. A Bíblia diz Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, ele foi um homem de dores, familiarizado com sofrimento. E sabe, Jesus ele disse que o discípulo não está acima do mestre, porque nós achamos que tudo deve ser muito fácil para nós. Estamos preparados para passar algumas dificuldades? O que acontece se tivermos que ficar aqui para a tribulação? Eu sei que você crê que não teremos, e espero que não tenha mesmo, mas eu não sei. Quem vai suportar então? É claro que Jesus era de uma longa linhagem de homens a quem Deus havia chamado para muito sofrimento. A maldição do profeta era a solidão, sua casa era numa caverna, o deserto era o seu tradicional ponto de encontro com Deus, a nudez era às vezes o seu guarda-roupa. Quem foi o profeta que andava nu? Isaías. Quem deitou do lado dele? Ok. Isaías. Deus o deixou nu por vários anos, gente. Eu não sei se eu conseguiria lidar com isso. Isso é como se você... Você já está desejando não ter vindo aqui, certo? Veja, só estou tentando te preparar. Eu só quero que você consiga passar pelos momentos difíceis da vida. Espero que tudo seja um mar de rosas, mas só para o caso de não ser. Temos que estar preparados. É melhor pensar 2 vezes. É melhor pensar 2 vezes antes de pedir a Deus para te usar. Eu queria tanto ter um ministério como o da Joyce. Não, você não gostaria. Poderia até gostar de ter, mas não gostaria de passar pelo que eu passei para tê-lo e estabelecê-lo. Ele era um homem de longa linhagem, a quem Deus, de homens que Deus havia chamado para o sofrimento. Havia solidão, abandono, havia nudez, seu impulso e também sua força. Suas canções foram compostas com lágrimas. Este homem foi Isaías. Agora, eu amo isso. Jeremias tentou recusar o seu chamado. Não, Deus, você escolheu o homem errado. Deixe-me dizer, se Deus está tentando fazer com que você faça algo para servi-lo, ouça-me, Ele quer ouvir um sim e não um não. 2 palavras que você nunca pode dizer juntas, porque elas não combinam, são não, Senhor.
Porque se Ele é o seu Senhor, então você não pode dizer não. As únicas duas que combinam é sim, Senhor. Jeremias tentou recusar seu chamado, mas foi abruptamente lembrado por Deus de que ele o havia consagrado no ventre da sua mãe. Eu amo isso. Diz aqui, quando depois de um mandato, Jeremias tentou renunciar, Deus se recusou a aceitar a sua demissão. O trabalho de profeta era para a vida toda. Não havia demissão ou aposentadoria, nem pensão. E me perguntam o tempo todo: bem, você está pensando em se aposentar? Você planeja se aposentar? Eu não sei como se faz isso. Como você faz isso quando você tem um chamado sobre sua vida? Você não faz isso. Você continua até morrer. Amém? Eu não sei, talvez eu fale algo engraçado daqui a pouco, mas agora eu não me sinto engraçada. E quando o problema vem, imediatamente ficam ofendidos por causa da palavra. E então eles tropeçam e caem. E eu posso dizer que este é o testemunho de milhões de cristãos, sabe, gente? O ressentimento nos deixa amargos. Estou ofendido porque aconteceu isso comigo. Não me incomodaria se fosse com outra pessoa, mas me incomoda ter acontecido comigo. 1 Pedro 5, 9 e 10. Resista a ele sendo o diabo, sendo firmes na fé desde o seu início. No minuto em que o diabo vem contra você, é nesse momento que você resiste a ele e diz não a ele. Não depois que você estiver cheio de problemas, que é preciso um caminhão de cristãos para vir e te desenterrar. Sabe, quando Jesus falava aos seus discípulos que o tempo estava se aproximando do qual vinha falando e que ele teria que ir para Jerusalém sofrer e morrer, Pedro repreendeu Jesus. Ele disse: oh não, Senhor, isso nunca vai acontecer com você. Bem, Jesus não precisou nem pensar, ele disse: afasta-te de mim, Satanás. Ele não culpou Pedro, ele sabia qual era a verdadeira fonte do problema. Nós culpamos as pessoas pelas nossas situações e precisamos reconhecer quem é o nosso verdadeiro inimigo e decidir que não vamos permitir que ele governe nossa vida. Afasta-te de mim, Satanás. Pergunto, de quem você tem raiva hoje, mas que na verdade o problema é o diabo? Jesus disse: perdoe o Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, muitas pessoas ferem nossos sentimentos só porque elas têm algo que as está ferindo. E em vez de ficarmos bravos e ofendidos, precisamos orar por elas e ter misericórdia, um pouco de compreensão. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Vocês estão quietinhos? Estar enraizados, estabelecidos, fortes, imóveis e determinados, sabendo que pelos mesmos sofrimentos idênticos estão passando todos os irmãos em todo o corpo de Cristo, no mundo todo. Então, você não é o único sofrendo. Eu não sou a única que sofre, eu posso garantir que não importa qual seja o seu problema hoje aqui, não importa qual seja o seu problema hoje, tem alguém neste lugar que está sofrendo mais do que você está. Amém? Deixe-me te perguntar, pô, é sempre fácil ir para a África por 3 meses? Não, não é. Você já pensou em se aposentar? Você não pode, né? Eu acho que enquanto eu tiver uma boca, Deus vai me fazer trabalhar. Nada em mim precisa funcionar além da minha boca. Amém? Eu amo vocês demais. E quer saber?
O meu trabalho não é vir aqui e falar algo que faça você gostar de mim. O meu trabalho não é vir aqui e falar algo que vai entreter você. O meu trabalho, o meu único trabalho é vir aqui e te dizer o que acredito que Deus me mandou falar para você. Porque chegará o dia quando eu vou ter que dar conta de tudo isso, então estou apenas dizendo a todos vocês arbustos que é hora de se tornarem árvores. Amém? Em Isaías capítulo 61 ele diz que ele nos fará carvalhos de justiça, o plantio do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Se você entrou aqui hoje bravo com alguém, livre-se desse lixo antes de sair. Não leve isso daqui com você. Não desperdice mais um dia de sua vida com autopiedade. Não desperdice mais um dia da sua vida tendo raiva de alguém. Vamos, pessoal. Você não tem tempo para esse tipo de coisa. Isso é coisa de bebê. Eu fiz isso tudo há 40 anos atrás. Eu ficava bravo o tempo todo. Ficava brava se David estava assistindo futebol porque não estava prestando atenção em mim. Ficava brava se voltássemos de uma viagem, David saísse para jogar golfe. Eu ia e brigava aquelas ótimas mensagens no fim de semana. Depois ia para casa e no domingo, quando ele podia jogar golfe, eu chorava o dia todo sentindo pena de mim. Se você está com raiva de alguém, supere isso. Perdoe-os e supere isso. Ficar bravo com alguém é como tomar veneno esperando que seu inimigo morra. Não funciona, gente. Não fique mexendo com essas coisas, mas afasta de mim, Satanás. Vá para casa e ore pelas pessoas de quem tem raiva. Ore por elas. Peça a Deus para abençoá-las. Se elas tiverem necessidades, ajude-as. Jesus! Aleluia! Isso te dá arrepios, não é mesmo? Se está ofendido com alguém, lembre-se que isso é como uma cutícula espiritual inflamada e sabe o que acontece? É como se essa pelinha não estivesse te incomodando até que ela esbarre em algo. Mas, se você ver aquela pessoa com quem você está ofendido, cara, não gostamos disso. Você já esteve na igreja quando o pastor soltou uma daquelas: vire e diga ao seu irmão, eu te amo com o amor do Senhor. Estou tentando descobrir o que significa isso, mas me lembro uma vez que eu fui à igreja e a primeira pessoa que eu vi foi uma garota que tinha realmente me maltratado e eu me virei e Deus me disse, volte lá e acabe com isso agora mesmo. Vamos lá, alguém aqui precisa acabar com algumas coisas? É hora de você ler alguns livros sobre santidade, não de prosperidade. É hora de você ler alguns livros sobre o temor reverencial de Deus e não sobre como ter sucesso em 3 meses. Vamos lá. Eu te digo de todo o meu coração, eu adoraria escrever um livro chamado A Crucificação da Carne, morrendo para si mesmo, gostaria de escrever isso também. Bem, você diz escreva, mas ninguém compraria. Talvez 2 ou 3 de vocês comprariam. Eles até me dizem, o meu editor sempre me diz, quando você escrever um livro, não importa o que você coloque dentro dele, mas o título tem que ter uma promessa nele. Se você não prometer algo às pessoas, que elas conseguirão algo, elas não comprarão, nem virão no próximo culto. Vou te dizer algo, na verdade, quando você tem problemas, deve agradecer a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz claramente que é nos tempos mais difíceis da vida que nós crescemos. Cada pedaço de crescimento espiritual que você tem, você não conseguiu nos
tempos fáceis da sua vida, você conseguiu quando tudo que você tinha era Deus. E você teve que tomar uma decisão. Eu vou passar por isso ou eu vou ser um daqueles arbustos sem raízes e vou ficar ofendido porque estou com problemas e culpo a Deus. Paro de ir à igreja, fico bravo porque Deus não me deu tudo o que eu queria. Meu Deus, se você está aqui hoje, está com raiva de Deus, mesmo que só um pouco, por favor, supere isso. Por que ficar bravo com a única pessoa que pode te ajudar? Amém? Bem, acho que eu não mereço essas coisas de Deus, sabe? Deixe-me dizer, não merecemos só essas coisas de Deus, merecemos muito mais, se nós realmente queremos começar a falar sobre merecer. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Agora, com isso não nos importamos. Mas Efésios 5,20, agradeça a Deus por todas as coisas. Prosseguindo, você ficará feliz em saber que só tenho 7 minutos. Deus nos diz para sermos estáveis. Oh, eu amo isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? É isso que nós temos que ter, esse tipo de metal que temos que ter em nosso espírito. O rei criou uma lei de que ele faria uma estátua dourada de si mesmo e ele disse, todo mundo tem que se curvar a esta imagem e se não fizer, então você será jogado na fornalha ardente. Bem, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 bons amigos de Daniel. E o rei disse a eles que deveriam se curvar e adorar a sua imagem. E se não fizesse isso, ele iria jogá-los na fornalha ardente. Isso está em Daniel capítulo 3. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti neste assunto. Se formos jogados dentro da fornalha, o Deus a quem servimos, ele é capaz de nos livrar dela. E ele nos livrará da mão da vossa majestade, mas, mesmo que ele não nos livre, nós queremos que saiba, ó majestade, que não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que você fez. Vamos lá, eu espero que Deus me livre e me tire disso bem rápido, mas mesmo que Ele não faça isso, eu estou disposta a prosseguir. Estou aqui, haja o que houver. Eu vou te contar uma história. Há cerca de 35, talvez 37 anos atrás, sabe, Deus me chamou para ensinar, acho que em 1976, mas durante 5 anos eu fiz um estudo bíblico na minha casa e depois, por 5 anos eu trabalhei numa igreja em St. Louis. Eu estava indo nesta igreja agora e eu estava crendo de todo o meu coração que teria convites para pregar e que qualquer pessoa viria e me pediria para ir pregar. Eu queria tanto pregar e ensinar e eu me lembro de implorar a Deus para me deixar pregar 12 vezes por mês. E ele disse, tem certeza? Bem, semana que vem eu tenho que fazer 6 mensagens. Isso numa semana. E já passamos das 12. Vamos lá. De qualquer forma, saí do meu emprego para me preparar para este ministério que eu acreditava que eu iria ter e pagávamos nossas contas, mas não tínhamos nenhum dinheiro extra. Isso vem acontecendo há um longo tempo. Quantos sabem quando algo vem acontecendo há um longo tempo? É quando fica difícil suportar. E foi um grande dia para mim. Eu não entendi quando ele veio, mas foi um dia importante para mim. O meu pastor veio até mim e ele tinha sido convidado para uma conferência. Na verdade, ele era 10 anos mais novo do que eu. E ele veio por conta de algo que eu não me lembro agora o que era. Ele me falou que se divertiu muito na conferência e como havia sido maravilhoso, me contou sobre a oferta que deram a ele, cerca de $1.000, e aquilo era como uns 50 milhões para mim. Na época eu comprava sapatos para os meus filhos em vendas de garagem
revirava a cesta de latas amassadas no supermercado. Quantos se lembram quando colocavam cestas de latas amassadas? Hoje já não fazem isso, mas eram itens sem rótulos e você orava e esperava conseguir alguns pêssegos ou algo assim, mas acabava levando comida de cachorro sem ter cachorro. Sabe, eu passei por alguns anos realmente magros. Anos muito magros, sabe? E quer saber, eu não tinha senso para agradecer a Deus na época, mas hoje eu agradeço por aquelas latas. Sabe por quê? Foi isso que me transformou de arbusto em árvore. Vocês entendem o que estou dizendo? Alguém está entendendo? Ninguém aqui quer problemas, eu não quero problemas. Mas fiquei tão feliz esta manhã, quando eu precisei trocar aquela lâmpada e não precisei ter um ataque por isso. Sabe, eu pude ficar em paz e ir procurar uma outra lâmpada e trocá-la. Cara, Deus me poupa de muitos problemas hoje. É difícil para você ficar chateado. Um dia de raiva é como umas 40 horas de trabalho duro, gente. Mas ele me falou daquela oferta que tinha recebido e eu tentando ser uma cristã, glória a Deus. Isso é incrível, pastor, glória a Deus. Mas pensando, saia logo daqui. Então ele me disse que enquanto estava lá, alguém disse, eu quero me tornar um parceiro seu com $200 por mês. Eu pensei, meu Deus, se alguém me desse $200 por mês, eu acharia que tinha morrido e ido para o céu. De repente ele estava me dizendo todas aquelas coisas boas e foi como se ele tivesse uma revelação ou algo assim. Ele me olhou e disse, oh, está tudo bem eu te contar isso, Joyce? Acho que ele percebeu naquele momento que estava sendo um pouco difícil para mim ouvir o seu testemunho brilhante quando nada estava acontecendo comigo. Eu disse assim, glória a Deus, eu fico feliz por você. Mas eu não estava feliz por ele. Eu estava prestes a ter uma cutícula inflamada. E ele foi embora e eu entrei no corredor da nossa casa, entrei no primeiro quarto, que era o da minha filha, sabe? Eu me joguei na sua cama, eu chorei, e chorei, e chorei, e chorei, e chorei. Eu chorei até eu achar que eu não conseguia chorar mais. E antes de sair daquela cama, eu disse a Deus, Deus, eu vou continuar fazendo o que você me disse para fazer. E Deus, eu vou dizimar, eu vou dar as minhas ofertas. Agora ouça-me, até o dia em que Jesus voltar para me buscar. E mesmo que eu nunca veja uma mudança em nossas finanças, eu vou continuar fazendo o que sua palavra me diz para fazer. E algo se quebrou no reino espiritual naquele dia. Quando o diabo souber que ele não pode controlar você, quando o diabo souber que ele não pode roubar sua fé, que ele não pode te controlar, ele vai procurar outro arbusto para incomodar. E então, a partir daquele dia, nós começamos a prosperar. Um pouco aqui, um pouco ali e um pouco acolá, sabe? Eu estou te pedindo hoje que você trabalhe com Deus para permanecer o mesmo nos bons momentos e nos maus momentos. Sabe, nós amamos Filipenses 4, verso 13. Eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Mas você tem que saber o que está dizendo. Em Filipenses 4:11, Paulo diz, eu sei como é estar em falta, eu sei estar em abundância. Eu posso estar contente de qualquer maneira. Eu posso todas as coisas em Cristo, que é a minha força. Vamos lá. Você pode deixar as provas torná-lo melhor ou amargo. Pode permitir que te deixe mais forte ou permitir que roube sua fé. Você é quem sabe, mas eu acredito que mesmo que você não saiba agora, que a mensagem de hoje te ajudou muito. E você vai para casa e você vai pensar sobre isso. E se você precisar trocar uma lâmpada hoje, você vai ficar feliz enquanto faz isso.
Vamos, dê um glória a Deus. Oh, eu sinto vocês crescendo, amém? Pai, eu oro por todos aqui para que eles não fujam dos tempos difíceis. Que saibam que quando algo dói significa que estão crescendo. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus, queremos declarar hoje que confiamos em Ti. Confiamos em Ti para trazer não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Eu oro por todos aqui para que este seja o começo do crescimento deles e que eles nunca mais sejam os mesmos. E eu já posso sentir suas raízes indo um pouco mais fundo. Em nome de Jesus. Amém.